Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe, irmãos, quando eu chego a esse fato, o fato em que eles estavam de frente do Mar Vermelho, e a cena é uma cena desesperadora, porque à frente deles estava o Mar Vermelho, impossibilitando eles de atravessarem o Mar Vermelho, e logo atrás, a uma certa distância, havia o exército de Faraó, e aquele povo vivia aquela inquietação diante da cena, diante do fato. Quantas vezes temos vivenciado situações assim? Situações que roubam ou querem roubar a nossa paz. Situações em que a gente se depara com o que está à nossa frente e começa a imaginar já um desfecho. Já estou vendo, já posso imaginar. E muitas vezes a gente esquece de perceber, de recordar dos grandiosos feitos que Deus tem feito, realizado em nossas vidas a cada dia. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas no livro de Êxodo, a gente percorrendo o livro de Êxodo, a gente vai perceber todo o cenário, todo o desenrolar, todas as providências que Deus havia traçado e o cronograma que ele fez. E é interessante que todo esse cronograma ele deu a saber a Moisés. E tudo aquilo que ele estava por fazer. Quando Moisés se opõe aí à presença de Faraó e sugere a Deus que envie outro, ou que envie alguém, menos ele, porque ele era pesado de língua, Deus mostra exatamente não o porquê, mas o para quê de todas as suas ações. Se irmãos observarem lá no capítulo 7, no verso 3, quando o Senhor diz o para quê de suas ações, de tudo aquilo que estava por acontecer, as pragas que estavam acontecendo ali no Egito, e ele diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus deu a Moisés a conhecer tudo aquilo que ele estava por fazer. E é interessante que, diante das 10 pragas, ou diante das pragas que assolaram apenas o Egito, e não aconteciam na terra de Gósen, onde era o local da habitação dos judeus, quando, depois da 10ª praga, e imagino que os irmãos lembram da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, Faraó entende que não pode mais deter aquele povo. Ele entende que não pode mais lutar contra Deus e liberta aquele povo para que ele pudesse ir percorrer o caminho que Deus havia traçado, que Deus havia designado para as suas vidas. Lá no capítulo 12, de Êxodo, capítulo 12, verso 31, depois da 10ª praga, quando até o filho de Faraó morreu, e nenhum dos primogênitos dos hebreus morreram, mas todos os filhos, os primogênitos dos egípcios morreram. E aí, quando o Faraó se depara com a situação dessa, a Bíblia diz lá no capítulo 12, verso 31. Então o Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, ide servir ao Senhor como tendes dito. Então, irmãos, aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens, Deus transformou em algo possível. E é interessante que quando o Senhor nos diz, o Paulo diz isso, escrevendo a igreja a Éfeso, a igreja em Éfeso, capítulo 5, verso 22, que ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a gente percebe que Deus não apenas libertou o povo do cativeiro do Egito. Deus não apenas moveu o coração ou levou o faraó a entender que não poderia mais deter aquele povo. Eles saíram do Egito beneficiados pelos egípcios, por aqueles que eram seus opressores, para aqueles que os humilhavam, para aqueles que colocavam eles sob o serviço, sob os trabalhos forçados. Ainda no capítulo 12, no verso 36, depois daquela 10ª praga, onde os primogênitos dos egípcios haviam morrido, versículo 12, verso 36, a gente percebe exatamente aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. E ele diz assim: e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os egípcios disseram: olha, vão embora, o que é que vocês querem para ir embora? É assim que Deus faz. É assim que Deus realiza seus milagres, seus feitos em nossas vidas. Ainda que pareça impossível aos nossos olhos, é possível aos olhos do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado para que essa experiência não sirva para nos envaidecer,
para produzir em nós uma vanglória. Precisamos ter muito cuidado, para que fatos como esse nos mostrem, não nos dê a ilusão de que somos capazes de tudo. Precisamos ter muito cuidado. Aquilo que parecia impossível aos olhos do homem, aquilo que parecia ser algo impossível para Moisés realizar diante de Faraó, Deus transforma em algo possível. E lá no capítulo 12, versos 50 e 51, a gente conhece, a gente passa a entender os desígnios de Deus e o desenrolar de tudo aquilo que havia Deus preparado e planejado para aquele povo. E aí no versículo 50 e 51, no capítulo 12, assim fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Sabe, irmãos, você começa a imaginar toda aquela euforia do povo sendo liberto daquela escravidão, daquela opressão que os egípcios lhe causavam. E ali, sob o comando de Moisés, aquele momento foi um momento de grande euforia. Mas quando conhecemos a história e o transcorrer da história, a gente percebe, como o Nick destacou com muita propriedade, que não foi que aconteceu isso durante toda a caminhada. Ao primeiro sinal de dificuldade, começavam a murmurar, começavam a questionar, começavam a ter saudade daquilo que era dor, daquilo que era opressão, daquilo que era castigo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, não venhamos a questionar antes do último capítulo, antes que Deus tenha escrito a última página ou a última linha das nossas vidas. Aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor, muito melhor, do que tudo aquilo que a gente possa entender como sendo melhor aos nossos olhos. Mas vamos aprender com esse povo. E aí vou percorrendo com os irmãos e quero convidá-los a caminhar comigo nessa saída do Egito, diante da imposição de Deus para com o Faraó. E a primeira lição que eu aprendo nessa saída do povo é que muitas vezes Deus escolhe o caminho mais difícil para frustrar os nossos planos e ele receber toda a glória. Por que digo isso? Capítulo 13, verso 17. Estão me acompanhando? Não se percam no deserto, não. Vamos juntos, vamos caminhando juntos. Capítulo 13, verso 17. Veja o que é que a palavra do Senhor nos diz. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Muitas vezes Deus complica aos nossos olhos. É aquele marido, é aquele filho, é aquela esposa, por quem a gente tem orado, e muitas vezes a situação se complica, se torna mais difícil. Irmãos, Israel tinha muito que aprender diante da condução de Deus. Diante daquilo que Deus iria para fazer, ainda fazer, Deus precisava ensinar muitas coisas àquele povo que não aprenderia se a vida fosse uma normalidade. Quem não lembra da experiência do Mar da Galileia? Quando Jesus convida os discípulos a atravessarem o Mar da Galileia, e Jesus começa a dormir, logo se levanta uma grande tempestade, e os discípulos confortavelmente conduzem o barco, afinal de contas nós havíamos crescido aqui dentro do mar. E é o primeiro sinal de ameaça, de medo, de morte. Eles logo convidam Jesus. Mas estava tudo tranquilo. E aí muitas vezes Deus permite que situações adversas, que situações impossíveis aos nossos olhos, nos alcancem, para que a gente possa buscar a ajuda de Deus. É interessante que o texto deixa bem claro. O Senhor não os levou pelo caminho mais... Por que Deus não levou o caminho mais fácil, mais perto? Porque mais perto nem sempre nos ensina. Aquilo que é fácil, aquilo que é confortável, nem sempre nos convida a tirar lições. A maneira mais confortável de enfrentar as adversidades é olhar para trás e perceber o quanto Deus já fez. Sabe, irmãos, é tão bom conhecer um Deus que não vai frustrar as nossas expectativas. Ainda que eu não... Senhor, por que por aqui? Senhor, por que esse caminho? Quando a gente poderia ir? E alguns historiadores dizem que provavelmente o povo de Israel fazia um zigue-zague, ao invés de caminhar em linha reta. E a gente começa a entender, não os porquê, mas os paraquê de Deus. Quando as coisas não acontecem no tempo que a gente já esperava. Quando as coisas não acontecem tão fácil como uma receita de bolo.
em que a gente junta aquele ingrediente com aquele ingrediente com aquele ingrediente e no final dá aquele bolo. Muitas vezes, quando a gente está montando aquele quebra-cabeça, de acordo com a minha vontade, de acordo com como eu entendi como sendo o melhor, Deus muitas vezes pega aquele quebra-cabeça e bagunça e mistura novamente. E ainda que eu não entenda, o Senhor está dizendo a você e a mim, sou eu que vou montar esse quebra-cabeça. Não é você. Sou eu que vou montar o quebra-cabeça da sua vida. Quando olho para a experiência, lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6, depois que eles percorreram os 40 anos no deserto, e eu li um livro algum tempo atrás, chamado A Bíblia que Jesus lia, e esse autor, ele fala exatamente do livro de Deuteronômio. E ele começa a imaginar a cena de Moisés, já cansado, com 120 anos, tendo que conduzir aquele povo, e começa a olhar para a multidão, e começa a desafiar aquele povo a olhar para trás, a perceber quantas e quantas e quantas coisas Deus fez, Deus realizou no meio daquele povo. Lá no capítulo 5 de Deuteronômio, verso 6, o Senhor nos convida a entender que quem manda é Ele. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não foram minhas forças, não foi a minha capacidade, não foram os meus conhecimentos, não foram os meus recursos. Foi o Senhor que me tirou da servidão, da casa da servidão. Primeira lição que eu preciso aprender é que Deus tem a sua maneira própria de agir. E só nos resta entregar. Não está entendendo? Descanse. Não está entendendo? Espere. O último capítulo da sua vida, da sua história, ainda não foi escrito. O Senhor tem algo muito melhor para mim e para você. Porque o povo precisa aprender a depender, a confiar e a esperar em Deus. Deus não havia escrito o último capítulo ainda daquela história. Uma segunda lição que eu aprendo nessa experiência do Mar Vermelho, quando eles se deparam diante daquele fato notório, o exército inimigo vem contra eles e diante deles está um impedimento grande, que é o Mar Vermelho, é que muitas vezes, apesar das nossas preces, o problema tende a se agravar. Ainda assim, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quantas vezes? Aquilo parece que não tem sentido. A maneira como Deus está conduzindo as nossas vidas não tem sentido. A maneira como Deus está agindo não faz sentido para nós, porque eu estou esperando no Senhor. Mas as coisas estão acontecendo de maneira totalmente contrária àquilo que eu estava em mente, àquilo que eu estava imaginando como sendo a ação de Deus. Quantas vezes Deus está agindo e muitas vezes a gente pensa que tudo está fora do lugar, que tudo está fora do controle. Mas o Senhor continua agindo, continua trabalhando em nossas vidas. Por que digo isso? Chegamos no capítulo 14. Veja, aquilo que parecia ser uma estratégia frustrada de Deus é propósito. Veja, aquilo que parecia ser algo desastroso, algo que não tinha sentido, Deus estava trabalhando. Veja o capítulo 14, verso 2. O Senhor dizendo a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam, isso mesmo que você ouviu, retrocedam, e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Sabe, muitas vezes Deus faz assim com a gente. Olha, me dá o controle da tua vida. Me dá a direção da tua vida. E aí, muitas vezes Deus parece fazer algo que frustra as nossas expectativas. Aquilo que parece que não tem sentido. Aquilo que parece que não tem nada a ver. Daquilo que da maneira como eu havia planejado, projetado, da maneira como eu havia mentalizado. E aí, muitas vezes, Deus frustra e faz algo que é sem sentido para nós. Para os israelitas, irmãos, esta parecia ser uma tática suicida. Eles estavam fugindo do exército de Faraó e Deus mandou retroceder. Voltem. Como, Senhor? Se está tão difícil para que a gente possa conseguir caminhar mais rápido que o exército de Faraó, o Senhor nos manda retroceder? Assim, muitas vezes, irmãos, são os planos e os propósitos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus diz, olha, filho, larga a direção, larga o controle. Mas, Senhor, está muito... Não, larga o controle. Me deixa trabalhar, me deixa fazer aquilo que eu tenho planejado para a sua vida. Quando eu falo desse fato, que Deus muitas vezes age contrário a tudo aquilo que a gente possa parecer aos nossos olhos algo sensato,
algo que possa ser de maneira correta. Me faz lembrar a experiência de Marta e Maria. Lembram dessa experiência? Quando suplicaram a presença de Jesus para curar o seu irmão Lázaro? Lembram dessa experiência? João capítulo 11, verso 3. João capítulo 11, verso 3, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa dizer que era Lázaro. Não precisa dizer de quem se tratava que estava enfermo. Olha, é Lázaro que está enfermo. Não, apenas chegasse diante de Jesus e a senhora está enfermo aquele a quem amas. Não sei se já contei uma experiência de uma história para os irmãos, algo que eu ouvi e falou muito ao meu coração, quando fala desse fato, em que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que está enfermo aquele a quem amas. Não precisaram dizer de quem se tratava. Me faz lembrar a experiência de uma criança. Uma criança descobriu que o seu coleguinha de escola estava doente, e que o caso era grave, e que o seu coleguinha estava se ultimando. E aquele garoto procura a sua mãe e diz: mamãe, eu quero visitar o fulaninho. E a mãe, sabendo do fato, diz: vá não, filho, vá não, vá não. Guarde na sua lembrança o seu coleguinha saudável. Não, mãe, deixa eu ir, deixa eu ir. E a mãe, sem conseguir convencer aquele filho a ficar em casa, deixou aquele filho ir até a casa do seu coleguinha, para que, quem sabe, pudesse se despedir daquele coleguinha que estava se ultimando. E passou o tempo, depois aquele filho voltou, e a mãe percebeu que, pelo semblante dele, aquele filho estava com a aparência de quem havia chorado. Os olhos estavam vermelhos, e a mãe se aproximou dele e disse: filho, eu não disse a você que não fosse. Eu não disse a você que não fosse. Eu sei que você ia sofrer. Eu sei que você não ia poder fazer nada. E ele olhou para a mãe e disse: mãe, eu precisava ir. Porque quando eu cheguei lá, o meu coleguinha disse: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Ou seja, muitas coisas a gente não entende o agir de Deus. Mas Deus tem algo infinitamente maior do que tudo aquilo que possamos imaginar como sendo bom, como sendo satisfatório, como sendo a resposta para a minha aflição. Por que digo isso? O versículo 6 mostra exatamente o para quê de Jesus, no capítulo 11 de João ainda. Eu li o versículo 3. Quero convidar os irmãos a acompanharem comigo o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. As coisas de Deus parecem que não fazem sentido. É você que está passando por um momento difícil e está glorificando a Deus. É você que está passando por um momento de perseguição e está confiando em Deus. O mundo não entende, irmãos, as nossas reações, a maneira como reagimos ao agir de Deus em nossas vidas. Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias. Senhor, você não sabe que é Lázaro? Por que você demorou? Por que está demorando tanto para ir responder? E é interessante quando ele é questionado pelos seus discípulos pela demora. Ele responde assim: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quem sabe o Senhor está dizendo isso a você nessa noite, a mim nessa noite. Filho, o que eu estou fazendo na sua vida vai servir não para causar dano à sua vida, mas a fazer com que você aprenda a confiar em mim. Aprenda você a depender e a entender que eu tenho sempre o melhor para a sua vida. E coisa boa, irmãos, temos um Deus que cuida de nós, que tem sempre o melhor para nós, ainda que não pareça. A terceira lição que eu posso extrair dessa experiência é que, diante da prova da fidelidade de Deus, ainda temos muitas vezes uma pequena ponta de desconfiança. Será? Será? Será que vai acontecer? Lembra daquele pai com o filho endemoniado, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e se depara com os seus discípulos, tentando libertar aquele jovem do espírito que atormentava ele? E Jesus se aproxima daquele homem e diz: olha, tu queres tu crês que eu posso fazer alguma coisa? E aquele homem disse: olha, Jesus, me ajude na minha falta de fé. Muitas vezes, irmãos, nós estamos agindo, mas estamos com o pé atrás, com medo que aquilo que Deus tem planejado em nossas vidas não se cumpra. Que aquilo que Deus tem planejado em nossas vidas não venha se concretizar. Capítulo 14, os versos 10 a 12,
foi um momento de grande apreensão para os judeus. Um grande momento de inquietação para todos eles. Capítulo 14, versos 10 a 12, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A gente já consegue perceber o nosso destino, o nosso fim. Já podemos contemplar aquilo que está por acontecer sobre as nossas vidas. E eles relembram a Moisés: Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo já começava a contemplar o fim. Já começava a contemplar, já estão vendo, eu vou chegar lá, vai acontecer assim, assim, assim. E muitas vezes, irmãos, Deus frustra as nossas expectativas para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Quantas vezes Deus está agindo e a gente está duvidando? Será? Será que Deus está agindo? Está. Deus continua agindo. Deus não esquece de ninguém. É tão bom entender os planos e projetos de Deus para as nossas vidas. Interessante que esse fato notório, quando o mar se abre e o povo pôde passar a pé enxuto, como disse o Nick com muita propriedade, não serviu como lição para aquele povo. E diante de cada dificuldade e adversidades, eles começavam a retroceder, começavam a pensar que ali era o fim. Não, nós vencemos ali, mas agora... nós vencemos o último, mas agora... Interessante, irmãos, que a gente percebe claramente que o tempo passou. E muitas vezes nós queremos agir, muitas vezes para agradar ou para ajudar os planos e projetos de Deus. Lembra da experiência do maná? Capítulo 16, verso 19 e 20. Quando o Senhor mandou o maná, e existia uma determinação: olha, vocês vão colher o maná durante 6 dias. Não guardem o maná de um dia para outro, porque o Senhor vai dar novamente o maná. E muitos desses guardavam o maná, com medo que Deus não providenciasse o maná. Mas existia uma outra determinação. Mas no 6º dia, vocês vão colher o maná em dobro, para que no 7º dia vocês não tenham que colher. E aquele maná do 6º dia não apodrecia. Mas o que muitos faziam? Apanhavam maná para 2, 3, 4 dias, e quando chegava no outro dia, o maná estava estragado. Porque não confiaram nos planos e projetos de Deus para as suas vidas. Irmãos, Deus tinha um plano e projeto ao povo para tirá-los do Egito e levá-los até a terra prometida. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Deus não nos deixa pelo caminho. Aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, Ele vai completar todo o percurso, para que possamos entender que não fui eu, não foram as minhas forças, que não foram as suas forças, mas foi a ação plena de Deus em nossas vidas. Mas eu quero finalizar com 5 aprendizados para nós. 5 experiências que nos levam a confiar em Deus. E quero chamar de 5 P's. 5 P's. Ainda dentro do capítulo 14. Extrair dessa experiência para as nossas vidas 5 P's. Primeiro P, promessa. Veja o versículo 13 do capítulo 14. Moisés a parte B do versículo 13. Capítulo 14, verso 13. Promessa. Deus tem uma promessa para você. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ainda que parecesse impossível, que fosse algo que não pudesse imaginar, era a promessa do Senhor. Não temais, aquietai-vos, fique quieto. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. E assim aconteceu na vida do povo de Israel. As promessas do Senhor não falham. É Ele que tem prometido para nós. A segundo P é postura. Versículo 14. O Senhor pelejará, vocês não terão, o Senhor pelejará por vocês.
O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sabe o que eu aprendo com essa experiência, irmãos? É o Senhor dizendo, filho, fica parado. Lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, na experiência de Josafá, rei de Judá, quando soube que os seus inimigos vinham contra ele, e a Bíblia do Senhor diz, ficai parados. Ficai parados. Exatamente isso que Deus quer que façamos. Porque muitas vezes a gente vai ajudar Deus e atrapalha. A gente pensa que vai ajudar, mas atrapalha. Deus começa a trabalhar na vida de um filho, na vida de um esposo, de uma esposa. E muitas vezes a gente pensa que com aquela palavra vai ajudar, mas muitas vezes ali atrapalha, causa um dano ao processo de restauração que Deus está providenciando em nossas vidas e nossas famílias. Terceiro P, versículo 15. Prontidão. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Sabe, irmãos, é exatamente isso que Deus quer de nós. Que estejamos prontos a obedecer. Ainda que pareça impossível aos nossos olhos, Deus quer de nós prontidão. E faz lembrar a experiência de Filipe, lá em Atos capítulo 8. Quando o Senhor diz a Filipe, vai até a estrada de Gaza, que desce de Jerusalém, que está deserta. E a Bíblia diz que Filipe se levantou e foi. Não questionou. Quando o Senhor diz a Abraão, no capítulo 12, no verso 1, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Mas, Senhor, como vai ser? Me mostra pelo menos o que tu vais fazer. Me ensina pelo menos o caminho. E é exatamente isso que Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos. Que estejamos prontos a obedecer, ainda que não entendamos os planos e projetos de Deus para as nossas vidas. 4P. Perseverança. Promessa, postura, prontidão e perseverança. Versículo 16. E tu levantas o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Sabe essa cena que fala meu coração, irmãos? Aquele povo passando pelo meio do mar e a coluna de água retida de um lado. E eu imagino que alguns dizem assim, olha, qualquer hora isso aí vai desabar. Qualquer hora isso aí vai desabar, isso vai cair por cima da gente. Mas é aquilo que Deus quer de nós. Perseverança, não duvide. Não olhe para trás. Não questione o agir de Deus. Continue confiando. Ainda que tudo pareça ser sem sentido, sem propósito, Deus tem algo em nós. Deus quer nos ensinar algo que não aprenderíamos na normalidade. Isso, os irmãos, que eram 5 P's. E o último P, propósito. Capítulo 14, versos 17, parte B e 18. Veja o propósito de Deus. 17, parte B. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios, propósito de Deus, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. É assim que Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos. Algo que a gente não entende, algo que a gente não imagina, como ele vai escrever o último capítulo. Mas é exatamente assim que Deus quer nos ensinar. Ainda que o mar vermelho esteja diante de você, que pareça ser algo impossível aos olhos humanos. Realmente é. Porque a fé não nos convida a não enxergar as circunstâncias. A fé não nos engana. Tem uma enfermidade, tem um problema sim, tem um problema. A fé não nos ilude, dizendo que não tem um problema, tem. Mas a fé nos leva a enxergar não o problema, mas além do problema, além da dificuldade, além da adversidade. Precisamos ter fé que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando das nossas vidas, que Deus está cuidando das nossas famílias, que o povo não saiu do Egito sem sentido. Deus queria ser glorificado em nossas vidas. E Ele espera de nós que nós confiemos e depositemos nele a nossa confiança. Quero terminar com uma ilustração. Quando eu e você, somos desafiados a confiar em Deus e a levantar a bandeira da fé, ainda que eu não entenda, a fé que vence obstáculos, que supera montanhas, me faz lembrar de uma ilustração que eu ouvi algum tempo atrás, dizendo de uma cidadezinha no interior, e que existia uma igreja muito fervorosa, uma igreja temente a Deus. E para surpresa daqueles irmãos, do lado da igreja, vizinho com a igreja, foi inaugurada uma boate.
E aqueles irmãos começaram a ficar inquietos. Como é que de lado da igreja, uma boate, algo que é de Satanás, algo que não tem nada a ver com a igreja, e começaram e convocaram os irmãos a um grande clamor de oração. Vamos orar, para que Deus possa frustrar os planos e projetos desses homens e que nós possamos prevalecer. E a boate começou a funcionar. E a igreja estava orando. Até que chegou um dia que aquela boate fechou. E o dono da boate ficou revoltado com a igreja. Porque colocava a culpa na igreja. E aquele assunto foi colocado em julgamento, diante de um juiz da cidade. Porque a igreja dizia que não tinha culpa pelo fechamento da boate. Mas a boate, o dono da boate, dizia que a culpa foi da igreja. E aí, diante daquele juiz, o juiz, na hora de dar o veredito, ele disse, antes de dar o veredito, eu quero dizer uma coisa a vocês. O que me faz entender é que o dono da boate crê no poder da oração. E a igreja não crê no poder da oração. Porque aquela igreja não orou para que aquela boate ficasse fechada. E Deus não respondeu. Mas aquela igreja não queria assumir esse compromisso. Não queria se responsabilizar por essa consequência. E aí o dono da boate disse, não, a culpa foi da igreja. A igreja disse, não, a culpa não foi nossa, não. A culpa foi de Deus. Foi plano de Deus. E é assim que Deus faz. Ainda que a gente não entenda. Deus continua agindo em nossas vidas e Ele fará o melhor para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Ainda que diante de vocês esteja o mar vermelho, ainda que atrás de vocês exista um exército de Faraó, não temas. Se possível, o Senhor vai abrir o mar vermelho e nós vamos passar a pé enxuto. E o exército de Faraó será frustrado e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que esse mar vermelho seja uma experiência de crescimento, de amadurecimento, de dependência constantemente do Senhor. Vamos orar?